Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, dia 27 de julho de 2025. Separei para vocês nessa rodada 11 jogos e no final do vídeo aí eu vou deixar aí um bilhete pronto e logo seguido um bingo pra gente brincar aí nessa rodada, né? Como a gente vai ter bastante jogos, dá pra criar um bingozinho aí pra gente brincar nesse domingão, tá show? Antes de mais nada aí, já vai deixando seu like aqui pra fortalecer o conteúdo e o trabalho aqui do BetGreen, tá? O like muito importante, é de graça, né? E vocês vão estar ajudando demais. Lembrando que o like ele fortalece aí o conteúdo e também ajuda o YouTube a entregar esse vídeo pra mais pessoas, tá? E quem ainda não foi inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho pra estar recebendo notificação sempre que eu lançar vídeo novo aqui. Passando aqui também pra lembrar vocês, galera, que o Grupo VIP agora tá com a promoção nova, tá? Eu tirei aquela coisa de plano mensal, anual, agora a gente vai trabalhar apenas com um grupo vitalício, tá? Pagamento único, pagou uma vez, vai ficar no grupo aí pelo resto da vida, né? Então, tipo assim, saí do grupo e quero voltar, show de bola, só mandar ali as informações certinho que você pode voltar a hora que quiser também, depois que você pagou o vitalício, tá show? Então, se você quiser aí saber mais informações do grupo VIP, né, esse plano vitalício, me chama lá no WhatsApp, o número tá aí na descrição do vídeo, tá show? E vamos lá, nessa rodada aqui a gente separou esses jogos, a Campeonato da Finlândia, República Tcheca, Brasileirão, né, que não pode faltar, Série A, Série B e Série C, né, primeira, segunda e terceira divisão. Vamos ter também Campeonato da Argentina e Copa da Bolívia. O primeiro jogo que a gente vai analisar aqui, galera, 11 horas da manhã a gente tem Campeonato da Finlândia aqui, né, jogo entre Inter Turku e SJK. Jogo que acontece aí na casa do Inter Turku, jogo válido pela rodada 17, né, e até o momento o time da casa aí, o Inter Turku, tá em segundo lugar com 34 pontos, podendo até pegar a liderança, né, já que o Ilves jogou nessa rodada, né, e pegou a liderança aí que atualmente anteriormente, né, era do Inter Turku, né, mas o Inter Turku aí pode reassumir a liderança aí vencendo porque vai a 37 pontos passando o Ilves, né. E do outro lado a gente tem o visitante SJK que também faz uma campanha boa, né, tanto é que nos últimos 5 jogos não perdeu, né, 4 vitórias e um empate, tá com 28 pontos aqui em quinto lugar. E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, galera, a gente vai ver aí que tem um equilíbrio, né, 2 vitórias do Inter Turku e 3 vitórias do SJK. Então, um jogo interessante para gols, né? E também para assistir uma vitória do Inter Turku, que mesmo aí tendo esse equilíbrio, o fator de estar jogando em casa aí, acredito que favorece, né? Ainda mais que o time está brigando aí pela liderança do campeonato. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica mais de 1,5 gols na partida. E a segunda opção, casa vence. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Inter Turku. Agora, próximo jogo, Campeonato da República Tcheca, né? A gente vai ter aí a Champions Liga, né? Que é a primeira divisão, e a gente vai ter aqui o Sparta Praga jogando em casa contra o Milada Boleslav. Esse jogo que acontece 3 horas da tarde, e a gente vai ver aí nesse início de campeonato, né? O time do Sparta Praga acabou empatando, né? Fora de casa contra o Jablonec 1-1 na estreia, e o Milada Boleslava também empatou, né? Em casa contra o Liberec em 3-3, né? Um jogo com muitos gols. Acredito que o Sparta Praga jogando em casa aí tem tudo para vencer esse jogo, né? No confronto direto, se a gente for ver aí, são 3 vitórias do Sparta Praga e 2 empates nos últimos 5 jogos, né? O jogo mais recente foi mês passado, né? Exatamente um mês, né, atrás, e no amistoso que teve aí, o Sparta Praga venceu o Milada Boleslav por 2-1, né? Então acredito aí que assim, o fator de estar jogando em casa, o favoritismo é do Sparta Praga, né? Então, primeira opção a gente vai com a dica casa vence, Sparta Praga para vencer. E a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-1 casa, 3-1 para o Sparta Praga. Agora vamos aqui para o Brasileirão Série A, né? Vamos ter aqui o líder do Campeonato Cruzeiro jogando em casa contra o Ceará. 4 horas da tarde, jogo onde eu vejo favoritismo total aí do Cruzeiro, né, especialmente pelo futebol que vem apresentando, né, tá com uma equipe muito boa, né, aquele Matheus Pereira jogando muito, Caio Jorge aí, artilheiro do campeonato, sempre metendo seus golzinhos ou dando assistência, né, e até o momento aí o Cruzeiro tá aqui em primeiro lugar com 34 pontos, 10 vitórias, 4 empates e 2 derrotas apenas, né, 27 gols marcados e 9 gols sofridos, né, a campanha é muito boa, né, e os números bem
bem interessante, né? E o Ceará, por sua vez, aí vem de uma sequência bem ruim, né? 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos e tá aqui em 13º lugar com 18 pontos, né? Assim, tá um pouquinho distante aí da zona do rebaixamento, mas uma diferença apenas de 4 pontos, né? Então já tem que ligar o alerta aí, porque se perder esse jogo aí e as equipes de baixo aqui conseguir vitória ou empate, já começa a subir aí e o Ceará automaticamente descer, né, na tabela. Então tem que abrir o olho. Nesse jogo aqui eu vejo o favoritismo do Cruzeiro, né? Cruzeiro jogando em casa aí, por exemplo, não perdeu, né? 7 vitórias e um empate. Melhor campanha aí jogando em casa aí no campeonato, né? E no confronto direto, se a gente for dar uma olhada, o Cruzeiro venceu 2 vezes, Ceará venceu 1 e teve 2 empates, né? Mas pelo momento que tá vivendo aí, Cruzeiro favorito demais, né, para vencer esse jogo. Primeira opção, a gente vai com a dica casa vence, né? Cruzeiro para vencer. E a segunda opção, casa mais de 1,5 gols. No caso, Cruzeiro para marcar 2 gols ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 Cruzeiro. Outro jogo aqui do Brasileirão que a gente vai ter é um jogo bem interessante, né? São Paulo contra Fluminense, né? A gente vai ter esse confronto aí bem interessante. 4 horas da tarde esse jogo, São Paulo vai estar jogando em casa. Não é jogo fácil pro Fluminense, né? Fluminense que perdeu o Ares aí, né? Vendeu e querendo ou não era o motorzinho do time, na minha opinião, perdeu 50% do time, tá? Entre aspas, assim, porque o John Ares ali, ele não só ajudava ali fazendo gol, dando assistência, como ajudava também na marcação, né? Era um cara ali que era muito importante. Até o momento, o Fluminense aí vem de 3 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Cruzeiro, perdeu pro Flamengo e na última rodada perdeu em casa pro Palmeiras, né? Então tá vivendo um momento aí complicado e por curiosidade, coincidência, né? Foi após aí o Ares sair que a equipe começou a ter essa sequência ruim, né? Tanto é que na Copa do Mundo de Clube a equipe foi muito bem, chegando ali nas quartas de final, se eu não me engano, né? Foi quarta de final, né? Não sei se foi semifinal, acho que foi quarta de final. E o São Paulo, por sua vez, aí, que é o time da casa, está em 12º lugar, vem de 2 vitórias seguidas, né? Contra a Juventude fora de casa na última rodada e contra o Corinthians no Clássico, né? Então tá no momento mais interessante e subindo na tabela, né? Tanto é que se vencer aí, tá com 19 pontos, vai a 22, passa o Fluminense, né? Pega a 8ª posição aí de forma momentânea. A gente vai ver aqui o confronto direto também, que é importante, né? A gente vai ver que o Fluminense venceu 3 vezes e o São Paulo venceu 2, né? Essas 2 vezes que o São Paulo venceu foi jogando em casa e as 3 vezes que o Fluminense venceu foi jogando em casa, né? Então, assim, jogando em casa aí o favoritismo é do São Paulo, né? A gente vai ver aí, tá uma odd aí de 2,32. Vale a pena a gente pegar uma dupla hipótese, na minha opinião é interessante, tá? E a primeira opção que a gente vai pegar é essa, né? Casa ou empate, né? São Paulo ou empate. E a segunda opção aqui a gente pega menos de 3,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 casa. Agora o próximo jogo aqui, Série C do Brasileirão, né? Terceira divisão aí do Campeonato Brasileiro, a gente vai ter o Caxias jogando em casa contra a Ponte Preta, né? Um time do Rio Grande do Sul contra uma equipe de São Paulo. 4h30 da tarde esse jogo, né? E na classificação a gente vai dar uma olhada aí, a gente vai ver, né? As 2 equipes no topo da tabela, né? O Caxias líder do campeonato aí com 27 pontos e logo em seguida tem a Ponte Preta em segundo lugar com 26, né? O Caxias que acabou perdendo na última rodada jogando fora de casa por Náutico, né? Porém vinha de uma sequência muito boa, né? 4 vitórias seguidas aqui. E o time da Ponte Preta na última rodada acabou vencendo o Floresta em casa por 2-1, né? Ao todo aí são 3 vitórias, um empate e uma derrota nos últimos 5 jogos. Então, assim, 2 equipes que vêm de um momento bem interessante, né? O confronto direto aqui, a princípio, não apareceu nenhum jogo, tá, galera? Então não tem confronto direto pra gente fazer uma análise. Mas o fator do Caxias estar jogando em casa, eu acredito que pode sim levar um favoritismo aí e conseguir esses 3 pontos. Ou quem sabe o empate, né? E a gente tem também o mercado de gols que é interessante, né? Como são 2 equipes aí que jogam pra frente, acredito que a gente vai assistir 2 gols ou mais. Primeira opção aqui a gente vai com a dica, mais de 1,5 gols na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa ou empate, né? Caxias ou empate. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, talvez um empate com gols. Agora vamos aqui para mais jogos do Brasileirão Série A. A gente vai ter aqui Bahia jogando em casa contra o Juventude. 6h30 da tarde esse jogo, válido pela rodada 17. E na minha opinião, o Bahia é grande favorito, né? Especialmente jogando em casa, né? O Bahia que está em 6º lugar com 25 pontos. Se vencer vai a 22 e pega a 4ª posição de forma momentânea, né? Lembrando que a equipe tem 14 jogos, né? E o Bragantino aqui que está em 4º lugar já tem 16 partidas, né? Então o Bragantino pode entrar, o Bahia pode passar aí o Bragantino, né? E ficar aí nesse G4 aí, se vencer os jogos atrasado também, né?
Já o time do Juventude está na zona do rebaixamento, 18º lugar, são 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos, e a gente vai ver aí o favoritismo total do Bahia, né, para vencer esse jogo, né. O confronto direto aqui, por exemplo, são 3 vitórias do Bahia e uma vitória do Juventude e um empate nos últimos 5 jogos, né. Então aqui, galera, eu vou de favoritismo total pro Bahia, né. Primeira opção aqui, casa vence, e a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Bahia. Outro jogo aqui do Brasileirão que a gente vai ter é o Internacional contra o Vasco da Gama. 6h30 da tarde esse jogo. Jogo complicado pro Vasco, né? Que não tá vivendo um momento nada legal, né? Na classificação aí a gente vai ver o Internacional com 3 vitórias seguidas, com 20 pontos, né? Subindo aí na tabela, né? Venceu na última rodada o Santos fora de casa, e venceu o Internacional jogando no seu território, e venceu também o Vitória jogando em casa, né? Já o time do Vasco aí, dos últimos 5 jogos, apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, né? Acabou empatando na última rodada contra o Grêmio, empatezinho ali dolorido, né? Porque o Vasco jogou bem, esse jogo aqui eu acompanhei, e perdeu o clássico pro Botafogo, né? No caso aí, uma rodada antes, né? Tá beirando a zona do rebaixamento aqui, né? Tem a mesma pontuação, só não tá na zona do rebaixamento porque o Santos tem menos 6 de saldo, enquanto o Vasco tem menos 4, né? Porque o número de vitória aqui é a mesma coisa, né? E por isso aí que o Vasco tá fora, né? Dessa zona do rebaixamento. A gente vai ver aqui, galera, que o confronto direto aí, o Internacional venceu 4 vezes e o Vasco só venceu uma, né? Então, assim, favoritismo total aí pro Internacional, na minha opinião. Primeira opção aqui, a gente vai com a dica casa vence, Internacional para vencer, e a segunda opção aqui a gente pega menos de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 Internacional. Agora o próximo jogo aqui, Série B do Brasileirão. A gente vai ter aqui Atlético Goianiense contra Chapecoense, né? Chapecoense que tá embalado, né? Chapecoense aí numa sequência muito boa. 7 horas da noite esse jogo. O jogo vai ser na casa do Atlético Goianiense, porém, pela sequência boa da Chapecoense aí, eu acredito que vai ser jogo complicado, tá? Especialmente que o Atlético Goianiense está lá embaixo, 2 derrotas seguidas, né? Perdeu pro Operário e perdeu em casa pro Criciúma, enquanto a Chapecoense vem de 2 vitórias seguidas, né? Venceu de goleada aí a Volta Redonda por 4-2, e antes disso tinha vencido o América Mineiro por 1-0 fora de casa, né? Então, assim, o jogo promete aí equilíbrio total e não seria surpresa a Chapecoense vencer, tá? O confronto direto, se a gente for dar uma olhada aí, são 3 vitórias do Atlético Goianiense e 2 empates, né? Então, assim, o Atlético Goianiense no confronto direto leva melhor. Mas como a gente tá falando de atual temporada, né? Temporada 2025, acredito que o momento é mais interessante para a Chape, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica mais de um gol e meio na partida, e a segunda opção, ambos marcam, né? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, eu vou estar arriscando 2-1 Chape, tá? Acredito que o Chapecoense vai surpreender e vai vencer mais uma. Agora vamos aqui para o Campeonato da Argentina, encerramento, né? A gente vai ter a terceira rodada aí e vamos ter aqui um grande jogo, né? River Plate contra o São Lourenço. 8h30 da noite esse jogo, e a gente vai ver aí, né, o River Plate 100% até o momento, 2 jogos e 2 vitórias, na estreia venceu o Platense por 3-1, e depois jogando fora de casa contra o Instituto, venceu por 4-0, uma goleada, né. São Lourenço, por sua vez, aí também não perdeu, né, nesses 2 primeiros jogos, na estreia venceu o Talleres de Córdoba fora de casa por 2-1, e na última rodada, jogando contra o Gimnasia La Plata, empatou em 0-0. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada, a gente vai ver 2 vitórias do River Plate e 2 empates, né, e 3 empates, na verdade, né. Então, assim, River Plate tem o favoritismo, mas a gente vê aí que nos jogos, assim, entre aspas, mais recentes, né, foram 3 empates seguidos, 0-0, 1-1 e 0-0. Ou seja, o River Plate não costuma marcar muitos gols aí contra o São Lourenço, e São Lourenço é uma equipe também que não costuma levar muitos gols, né. Se a gente for ver aí os últimos 5 jogos, por exemplo, a equipe levou só um gol no máximo, né, que foi aqui nesse 2-1 e nesse outro aqui que foi um empate de 1-1, né. Nos outros jogos aí, sempre levando um gol, ou até mesmo não levando nenhum gol, ficando aí zerado, né. Aqui, por exemplo, não marcou gol, mas também não levou, e aqui a mesma coisa, né, não marcou gol e não levou. Então, assim, é uma defesa boa, né, um time bem que retranqueiro, vamos dizer assim, para ser mais exato. Mas eu acredito que o River Plate vai vencer esse jogo, e a gente vai com a primeira opção, com a dica casa vence, né, River Plate para vencer, e a segunda opção, menos de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 1-0 River Plate. Agora vamos aqui para a Copa da Bolívia. A Copa da Bolívia a gente vai ter aqui o Bolívar contra o Jorge Wilstermann. Esse jogo que acontece 8h30 da noite. Tem que ficar ligado aí porque esses jogos aí tem acontecido de ser adiado e tudo mais. Eu particularmente não tenho informação assim concreta, né? Se você tiver informação aí, deixa nos comentários. Mas é um jogo que, por exemplo, nem liberou a odd ainda, né? Como vocês podem ver aqui, ó, só tem o jogo, o H2H, que é para comparações, né? E a classificação. Agora a aba aqui de odd não aparece, como vocês podem ver.
Mas vamos aqui falar desse grupo A, né? Onde o Bolívar está em terceiro lugar com 6 pontos, né? Na última rodada acabou vencendo o Nacional Potosí por 2-1 e agora precisa vencer aí para poder se classificar, quem sabe, em primeiro ou se manter entre os 3 melhores, né? O Jorge Wilstermann, por sua vez, está com 6 pontos também, então também tem chance aí matematicamente de conquistar essa vaga, né? Mas eu particularmente acredito que vai ser um jogo interessante para gols, né? Especialmente que o Jorge Wilstermann tem uma defesa muito fraca, porém tem um ataque efetivo com quase 2 gols marcados por jogo, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida, e a segunda opção a gente pega aqui casa -1 handicap asiático, né? Bolívar para vencer por 2 gols de diferença ou mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bolívar. Agora vamos para o nosso último jogo, galera, mais um jogo aqui do Brasileirão, e vamos ter aqui Flamengo e Atlético Mineiro, né? Sempre costuma ser um grande jogo, só que tem um detalhe nesse confronto, né? Atlético Mineiro aí, querendo ou não, tá em crise, né? Um momento delicado aí, jogadores cobrando salário atrasado e meio que divulgando isso, né? Nas redes aí, e acabou aí que gerou aí um burbulhozinho aí em cima do Atlético Mineiro, e querendo ou não, o Flamengo pode se aproveitar disso e conquistar essa vitória, né? Não só por isso, mas por ter um elenco também forte, né? Mas essa questão do Atlético Mineiro estar em crise aí vai influenciar bastante no favoritismo do Flamengo, né? A gente vai ver que o Flamengo é vice-líder do campeonato com 33 pontos, pode pegar a liderança, né? Desde que o Cruzeiro não vença, né? Se o Cruzeiro empatar ou perder aqui, o Flamengo vencer, ele pega a liderança, né? E lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro, né? Então o Flamengo vai em busca aí desses 3 pontos, até mesmo para não deixar o Cruzeiro, que está embalado aí, se distanciar na liderança. E o Atlético Mineiro, nono lugar aí com 20 pontos, porém 2 derrotas seguidas, né? Pro Palmeiras e pro Bahia, né? Então, assim, não tá vivendo um momento legal no campeonato e ainda tem essa polêmica aí, né? Esse negócio da crise aí dos jogadores estar cobrando o clube e tudo mais, até querendo botar na justiça, cara, situação complicada. A gente vai ver o confronto direto aqui, Flamengo venceu 3 vezes, Atlético Mineiro venceu 1 e teve um empate, né? O confronto direto aqui favorece muito o Flamengo, né? E acredito que não vai ser diferente. Primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vence, né? Flamengo para vencer. E a segunda opção, mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 Flamengo. Talvez um 2-1. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante aí nessa rodada. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete pronto e logo em seguida o nosso bingo, tá? E o bilhete da rodada ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada, né, o nosso bilhete desse domingão, a gente pegou 3 jogos, né, os 3 jogos aqui do Brasileirão. A gente pegou aqui Cruzeiro e Ceará, né, nosso primeiro jogo. A gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Internacional e Vasco. A gente pegou Internacional vence com empate anula, para dar aquela garantia extra aí no bilhete, né. E o terceiro jogo, Flamengo e Atlético Mineiro, a gente pegou vitória do Flamengo. No final, a gente teve uma odd muito boa, galera, uma odd de 2,40, né, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$240. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora a seguir eu vou estar deixando para vocês o nosso bingo, tá? E o nosso bingo a gente pegou também todos os jogos do Brasileiro e ele ficou assim o nosso bingo. A gente pegou aqui 5 jogos do Brasileirão. Primeiro aqui, Cruzeiro e Ceará, a gente pegou vitória do Cruzeiro. Segundo jogo, São Paulo e Fluminense, a gente pegou São Paulo ou empate. Aí o terceiro jogo, Bahia e Juventude, a gente pegou vitória do Bahia. Aí o quarto jogo, Internacional e Vasco, a gente pegou Internacional para vencer, né? Vitória seca aí do Internacional. E o último jogo aqui, Flamengo e Atlético Mineiro, a gente pegou mais de um gol e meio na partida. No final, o nosso bingo, galera, gerou uma odd de 5,53, né? Ficou uma odd muito boa e pela lógica tem tudo para bater, né? Porque aqui, na minha opinião, é jogo aí que onde tem favoritismo do Cruzeiro, tem favoritismo do São Paulo, do Bahia, do Internacional, até mesmo do Flamengo, porém eu botei aqui mercado de gols porque Flamengo e Atlético Mineiro costuma ser pegado, né? Então é o único jogo aí que eu coloquei o mercado de gol aí para diferenciar um pouquinho, né? Mas ao todo aí tem tudo para poder bater esse bilhete aí, né? O nosso bingo da rodada. Lembrando que eu vou estar deixando o link do bilhete e do bingo aí na descrição do vídeo, tá? O primeiro link é o bilhete pronto e o segundo link é do nosso bingo que eu tô mostrando aqui para vocês agora. Aí é só você clicar no link, você já vai direto pro bilhete pronto ou pro bingo pronto, né? Aí você só vai colocar o valor que você deseja fazer a sua aposta. Lembrando que
o bilhete e o bingo a gente fez lá na Estrela Bet, né? Então se você não tem conta lá, já clica no link, faz seu cadastro e aproveita as vantagens que tem dentro do site aí, aproveita também para fazer o bilhete e o bingo da rodada, tá? Lembrando que lá na Estrela Bet você pode estar depositando a partir de R$1, pode estar fazendo aposta a partir de 50 centavos e o saque a partir de R$10, né? Tudo pelo Pix, depósito e saque, então cai rapidinho na plataforma e também se você sacar vai cair rapidinho na sua conta, tá? E aqui na Estrela Bet vocês podem ver que tem essa opção de PA, que é o famoso pagamento antecipado, né? Ou seja, a equipe marcou 2 gols de diferença, 2-0, 3-1, 4-0, seja lá qual for, qualquer resultado com 2 gols ou mais de diferença já dá a aposta resolvida independente do resultado final, né? Vamos supor que o Cruzeiro abriu 2-0 e no final tomou empate. Ele já vai dar a aposta resolvida aqui, já vai dar green porque o Cruzeiro marcou 2 gols de diferença. Então esse pagamento antecipado aqui é muito top. Além disso também tem a opção do cash out, né? Que é aquele encerrar a aposta, né? Às vezes está batendo todos os jogos, mas aqui no Flamengo tá faltando um golzinho, por exemplo. Então ele vai te dar aí uma porcentagem, né, de um ganho aí, assim, o ganho total seria R$553. Ele vai estar te pagando aí 380, R$400 para você encerrar, o que é interessante também, eu sempre recomendo, né, tá utilizando aí essa opção quando tiver voltando aí pelo menos 70% do valor total, especialmente para bingo, né? Então tem várias vantagens aí dentro do site da Estrela Bet. Já aproveita, clica no link, faz seu cadastro e aproveita, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes. Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante. E quem puder também compartilhe o link aí do vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês. E lembrando também que o grupo VIP agora está com essa promoção, né, de plano vitalício, pagou apenas uma vez, você vai ficar no grupo pelo resto da vida. E lá dentro do grupo VIP você vai ter aí palpite todos os dias, bilhete, bingo e muito mais, tá show? Então se tiver dúvida, chama lá no WhatsApp, o número vai estar na descrição do vídeo. Fechou, galera? Enfim, um forte abraço a todos vocês, um ótimo domingo aí, que seja um domingo muito lucrativo para todos nós, né? E que eu possa contar com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!